Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar com a função quadrática, ou seja, com as funções de segundo grau. O que é uma função quadrática? Uma função quadrática, então, ela é definida por f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, sendo que a, b e c são números reais, e o a tem que ser um número diferente de zero. Por que a tem que ser diferente de zero? Porque para ser uma função quadrática, o x ao quadrado precisa existir, e se o a for zero, o x ao quadrado deixa de existir, certo? Então, ela é uma função de segundo grau, porque ela acaba por ser um polinômio de segundo grau. Estão vendo? O meu monômio de maior grau seria esse do x ao quadrado. Então, é uma função de segundo grau, certo? Então, a, b e c são os coeficientes, são os números que acompanham esta função. Então, vejamos aqui exemplos de funções do segundo grau. Primeiro exemplo, f de x igual a x ao quadrado menos 4x menos 3. Então, o a aqui é o 1, quando o número não aparece na letra, quem está com ele é o 1, o b é menos 4 e o c é menos 3. É uma função completa. Na função f de x menos 4x ao quadrado mais 2x, o a é o menos 4, o b é 2 e o c não aparece, não tem letra, né, para o c, então ele é zero. A gente chama o c de termo independente, tá? Por não ter nenhuma letrinha com ele. Depois nós temos o exemplo de f de x igual a x ao quadrado menos 9. Então, o a vale 1, o b não aparece, não tem o x nessa função, então o b é 0 e o c é menos 9. Ela é uma função incompleta, assim como esta segunda aqui. E o exemplo f de x igual a 6x ao quadrado. O a vale 6, o b não aparece, então é 0, e o c não aparece, também é 0, certo? Também é uma função incompleta. O gráfico de uma função quadrática, pessoal, vai ser uma concavidade, tá? Vai ser uma parábola, desculpa, vai ser uma parábola, ok? Então, vejam aqui um exemplo do nosso dia a dia, tá? Por exemplo, o chute da bola, né? Ela forma uma parábola, e esta parábola é dada a partir de uma função de segundo grau. Bom, hoje nós vamos ver dois conceitos desta função. O primeiro, como calcular o valor numérico de uma função quadrática. Bom, vocês já sabiam calcular o valor numérico de uma função do primeiro grau. É a mesma coisa, tá? Então, o que eu trouxe aqui no exemplo para vocês? Seja a função f de x igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 1, calcule f de menos 1 mais f de 0 menos f de 1. Tá? Então, vou ter que calcular separadamente quanto vale o f de menos 1, o valor numérico da função para f de menos 1, o valor numérico da função para f de 0 e o valor numérico da função para f de 1. Tá? Outra coisa que eu quero lembrar a vocês, f de x é a mesma coisa que y igual a esta função, igual a alguma coisa, tá? Então, vamos lá, vamos começar. f de menos 1, nós vamos ter que trocar todos os x desta função por menos 1. Então, nós vamos ter 2 vezes menos 1 ao quadrado, e coloquem entre parênteses, principalmente em função do sinal negativo, tá? Menos 3 vezes menos 1, mais 1, certo? Mais 1 aqui da minha função. Então, o que nós vamos ter aqui? Menos 1 ao quadrado vai ficar mais 1 positivo, certo? Então, 2 vezes esse mais 1 é 2. Menos 3 vezes menos 1 vai ficar positivo. E 3 vezes 1 é 3. Mais este 1, que era o meu termo independente, certo? Então, eu posso dizer que f de menos 1 nesta função vai ser igual a 2 mais 3 mais 1, ou seja, vai ser igual a 6. Calculei o valor numérico para f de menos 1. Agora, eu vou calcular o valor numérico para f de 0, ou seja, vou colocar nesta função aqui, no lugar do x, o 0. Então, nós vamos ter 2 vezes 0 ao quadrado,
menos 3 vezes 0 mais 1. Ok? 0 ao quadrado é 0. 2 vezes o 0, 0. Menos 3 vezes 0 é 0. Então, esta parte aqui se anula e esta aqui também. E fica apenas o termo independente, que é o 1, certo? Então, f de 0, o valor numérico da função para f de 0 vai ser 1. E falta ainda calcular o f de 1. Então, vamos lá. No lugar do x, nesta funçãozinha, nós vamos colocar o 1. Então, nós vamos ter 2 vezes 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 mais o meu termo independente, que é 1, certo? 1 ao quadrado é 1. 2 vezes 1, 2. Menos 3 vezes 1, menos 3. Mais o termo independente, que é 1. Então, pessoal, 2 menos 3 vai ser menos 1, certo? Menos 1 com este mais 1 aqui vai dar 0. E aí, no fim, pede para calcular f de menos 1 mais f de 0 menos f de 1. Bom, f de menos 1 deu 6, então 6. Mais f de 0 deu 1 como resultado, menos o f de 1, que deu 0. Então, essa minha expressão terá como resultado 6 mais 1 menos 0, ou seja, vai ter como resultado 7. Certo? Tá? Então, é assim que a gente calcula o valor numérico de uma função quadrática. Tá? Eu vou passar aqui um pouquinho, pessoal, tá? Aqui a gente até tem exemplos, né, dos gráficos de uma função quadrática, né? Que todo gráfico de uma função de segundo grau é uma parábola. Então, vejam aqui nesta ponte, né, um exemplo de função quadrática em nosso cotidiano, tá? E aqui o que nós temos? Nós temos que o gráfico de uma função quadrática ele é formado por 3 partes fundamentais, que são as raízes ou zeros da função, tá? Que são os pontos em que o gráfico corta o eixo das abscissas, ou seja, corta o eixo x, e onde o y vale 0, ou seja, o f de x, no lugar do f de x eu ponho 0, tá? Então, é isso que nós vamos também aprender a calcular hoje. Como calcular as raízes de uma função. Mas, só para terminar aqui, além dessa primeira parte, nós temos mais 2 partes fundamentais, que seria o vértice, que é o ponto mais alto ou ponto mais baixo do gráfico, e o termo independente, que é o ponto que o gráfico corta o eixo das ordenadas, ou seja, corta o eixo y. Isso seria no ponto x igual a 0, tá? E esse termo independente, então, é dado lá na minha função, por exemplo, aqui, ó, nessa minha função, o meu termo independente era o 1, certo? É o c da minha função, tá? O c da minha função vai sempre me mostrar onde o meu gráfico, onde a minha parábola vai cortar o eixo y. Então, aqui, vamos lá. Vamos calcular as raízes de uma função quadrática, tá? Então, denomina-se raízes de uma função quadrática os valores de x que anulam esta função, ou seja, tornam f de x igual a 0. Pessoal, de maneira bem simples, a gente trabalha com Bhaskara, tá? É como a gente achar o x' e x duas linhas de Bhaskara, certo? O que a gente já pode descobrir a partir disso? Quando a gente calcula o delta da formulazinha de Bhaskara, se o meu delta for um número positivo, eu vou ter duas raízes diferentes. Eu vou ter um x' e x duas linhas, dois números diferentes. Se o meu delta for igual a 0, a gente diz que representa duas raízes iguais, ou então vai ter apenas uma raiz, tá? E se meu delta for negativo, eu não vou ter raízes, ou seja, o meu gráfico não vai cortar meu eixo x, tá? E aí eu não preciso continuar a minha continha. Então, vamos ver este exemplo aqui. Vamos encontrar, se existir, as raízes da função f de x igual a x ao quadrado menos 4x menos 5. Então, o que eu faço para descobrir as raízes dessa função? Calculo por Bhaskara, tá? Eu sempre calculo primeiro o delta. Então,
Pego esta minha função, x ao quadrado menos 4x menos 5, igual a zero, ok? Calculo o meu delta, que é dado por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Lembrando que o a vale 1, o b menos 4 e o c menos 5. Então, colocando na formulazinha aqui, eu vou ter b ao quadrado menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é o menos 5, certo? Então, 4 ao quadrado, 16, menos com menos mais, 4 vezes 1 vezes 5, 20. 16 mais 20, 36. Olhem só, meu delta deu um número positivo. Isso significa que eu vou ter duas raízes diferentes, tá? Vou ter o x' e o x duas linhas. Meu gráfico vai cortar o meu eixo x em dois pontos diferentes, ok? Agora a gente vai calcular quais são esses pontos. Quem é o meu x' e o meu x duas linhas? Então, vamos para esta parte da fórmula. X igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2 vezes o a. Então, vamos lá. O meu b na função valia menos 4, ok? Então, vou ter menos 4, mais ou menos a raiz quadrada do meu delta, que era 36. Tudo isso sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, vamos continuar. Menos com menos, eu vou ter mais 4. Mais ou menos a raiz de 36, que é 6. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, que é 2. E aí eu vou trabalhar com x' e x duas linhas. Um deles eu vou trabalhar com o meu delta positivo e o outro com ele, com o meu delta não, desculpa, com o meu 6 positivo e o outro deles com o meu 6 negativo. Então, x', 4 mais 6 sobre 2. Então, 4 mais 6, 10. 10 dividido por 2, 5. Achei uma das minhas raízes. X duas linhas. 4 menos 6 sobre 2. 4 menos 6 vai dar menos 2. Menos 2 sobre 2, menos 1. Esta é a minha outra raiz, tá? Então, quem são as raízes dessa função? Menos 1 e 5, certo? Então, nossa aula hoje vai até aqui. Trabalhamos com com o conceito inicial de função quadrática, quem é o a, quem é o b, quem é o c. Demos uma olhadinha sobre como se formam os gráficos de funções quadráticas, tá? Trabalhamos com o valor numérico de uma função quadrática e com o cálculo das raízes, ou então o cálculo dos zeros da função quadrática. Certo, pessoal? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição e podem me chamar, ok? Até mais!